Hoje eu quero falar sobre um tema que toca a maioria de nós em algum momento da vida: lidar com críticas e rejeições. Essas duas experiências fazem parte da vida, mas sinceramente não é fácil, né? E eu entendo, críticas e rejeições mexem com a nossa autoestima, com a nossa segurança e muitas vezes nos deixam inseguros, frustrados. Então a gente precisa falar sobre isso. Talvez você já tenha sentido isso, um comentário que alguém fez e que ficou na sua cabeça, ou uma situação em que você se dedicou muito e no fim foi rejeitado ou não valorizado, né, da forma como você esperava. Então hoje eu quero conversar sobre isso de uma forma bem prática e acolhedora para conseguir ajudar. Vamos entender como a gente pode lidar melhor com as críticas e rejeições e desenvolver uma mentalidade mais resiliente. Primeiro eu quero te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido antes, mas é bem simples. Receber críticas e rejeições não definem o seu valor. Muitas vezes a gente se confunde e acaba se identificando tanto com as opiniões dos outros que começa a acreditar que elas representam quem somos. Mas a verdade é que a crítica ou a rejeição não tem nada a ver com o seu valor, com o seu potencial, com o que você tem a oferecer. Não é isso. Sabe o que eu gosto de pensar? Que as críticas e as rejeições são oportunidades de aprendizado, mesmo quando dói. Mas eu não vou romantizar, né? Eu sei que dói. Algumas críticas são construtivas e nos ajudam a crescer, mas outras são simplesmente comentários duros, né? Que refletem mais sobre quem critica do que sobre quem recebe. Então o primeiro passo é aprender a diferenciar as críticas que realmente podem te ajudar a melhorar e aquelas que você pode, com todo respeito, deixar de lado. Vamos falar primeiro sobre as críticas construtivas. Elas são aquelas que, apesar de apontarem algo a melhorar, elas vêm de uma intenção de ajudar. Pode ser que nem sempre a gente goste de ouvir, mas elas são essenciais para o nosso crescimento. Então imagina um atleta, por exemplo, para melhorar, ele precisa do feedback do treinador. Ele precisa saber o que ajustar para alcançar o seu potencial. E com a gente é igual. Às vezes a gente precisa ouvir o que a gente não está enxergando para nos tornarmos melhores naquilo que a gente faz. Mais uma coisa importante, nem toda crítica construtiva precisa ser absorvida de imediato. Você pode ouvir, refletir, sentir se aquilo é útil para você e ajustar o que for preciso no seu ritmo. E o que não fizer sentido, você deixa de lado. A crítica construtiva é uma ferramenta. Você que escolhe, né, como e quando você vai usar. Não deixa o imediatismo tomar conta da sua vida. Sabe o que é bom? Anotar. Às vezes uma pessoa que gosta de você e que você admira, que tem uma experiência melhor que você em algum assunto que você trabalha ou que você vive, relacionado à sua vida, e ela te faz uma crítica. Você escuta, anota se puder o que foi dito, depois você senta e vai pensar, vai colocar os pingos nos is aí na sua cabeça, porque de imediato, às vezes a gente não entende o quão valioso foi aquilo que a gente ouviu. E às vezes foi complexo, foi um conselho, foi uma indicação, e depois você não vai conseguir colocar as ideias no lugar. Então lembra da pessoa te falando aquilo, anota e depois você pensa com calma. Agora, e quando aquelas críticas que machucam, né, que parecem mais um ataque do que uma ajuda, chegam até você? Essas críticas muitas vezes são reflexos do que a outra pessoa está passando. É como um espelho distorcido. Às vezes a pessoa que critica, ela tá mesmo assim insatisfeita ou frustrada e sem perceber, ela projeta isso nas outras pessoas. Isso vai acontecer o resto da nossa vida. A gente tem que saber identificar. O que você faz nesse caso? Você vai se lembrar de que isso não tem a ver com você. É só isso. A crítica diz mais sobre quem faz do que sobre quem recebe. Eu sei que pode parecer difícil, mas quando você começar a perceber que não precisa absorver tudo o que dizem sobre você, você vai se sentir mais livre. Lembre-se disso, ninguém sabe tudo sobre o que você passou, ninguém está no seu lugar. Então filtre. Pega o que é bom e deixa o que não faz sentido para você. E é mais do que isso, é trabalhar a sua autoconfiança. Porque quando você acredita em você, no seu valor e no que você tem a oferecer, as críticas elas não vão te afetar da mesma forma. Elas podem até te balançar um pouco, mas você vai estar mais firme. E aí vem a rejeição, vamos falar sobre ela. Essa é difícil, né? Ser rejeitado dói, é verdade. E seja numa situação profissional, numa amizade ou até num relacionamento, a rejeição nos faz sentir que não somos suficientes. Mas sabe, às vezes a rejeição não é um não pra você, mas uma chance de redirecionamento. Ela abre portas para as novas oportunidades, novas pessoas, novos caminhos. Quantas vezes, né, algo que pareceu uma pedra, né, um não escolhi, lá na frente mostrou ser uma bênção disfarçada. Sabe quando você vai sair de carro e tudo acontece para você não sair? Chove demais, o pneu fura, o carro não liga. Eu sei que nessas situações, às vezes a gente pensa com mais facilidade. É porque não era para eu ir hoje. É um sinal.
Não é assim? Pensa da mesma forma com a rejeição. Ela foi necessária para alguma outra coisa melhor poder chegar até você. E outra coisa, às vezes a rejeição está dizendo não para um caminho específico, mas não para uma capacidade ou para o seu valor. Rejeições fazem parte do processo de crescimento. Cada vez que você encara uma rejeição e segue em frente, você está se tornando mais forte, mais resiliente. E eu vou te dizer uma coisa, quem não tem medo de ser rejeitado, vai mais longe, porque se permite viver mais, se permite entrar em novas situações, porque ele sabe que mesmo se ouvir um não, ainda assim é capaz de continuar vivendo e de buscar novas oportunidades. Se você foge das rejeições, você foge das experiências. Se você escolhe não confiar em ninguém para não se decepcionar, você nunca vai viver uma relação de confiança. Então eu quero te encorajar a ver as críticas e rejeições de uma forma diferente. Lembre-se de que elas não definem você, elas são apenas experiências que passam e que têm algo a te ensinar. Cada não que você recebe, cada crítica que você escolhe absorver ou ignorar, está te moldando, te tornando mais forte. No fim das contas, desenvolver essa resiliência é um presente que você dá para si mesmo. Você começa a perceber o seu valor, a sua essência, não depende da opinião dos outros e sim da sua, e isso é libertador. Então cuide da sua autoestima, trabalhe a sua confiança e quando a crítica ou a rejeição aparecerem, você vai respirar fundo, escutar o que precisa ser escutado ali e vai seguir em frente no seu tempo com a sua verdade. Cuide de você. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado. Se esse conteúdo te tocou, deixa aqui seu comentário, compartilhe com alguém. Talvez mais pessoas estejam passando por isso. Vamos lembrar uns aos outros que críticas e rejeições fazem parte da vida, mas que com resiliência a gente sempre pode superar. Até o próximo!